Tá gravando? Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui. Espero que vocês tenham feito suas lições de casa com o caderno, as suas orações, tenham crescido, tenham fortificado, iluminando vocês cada vez mais na graça de Deus e da graça do Espírito Santo e da nossa querida Mãe Maria. Hoje, como de costume, pedimos ao Espírito Santo para que ele me desse um assunto que pudesse ser importante para vocês e vocês tirasse isso proveito para a sua vida, o seu dia a dia. Porque tudo que é importante na religião, na palavra de Deus, na palavra do Espírito Santo, ela se coloca muito na nossa vida diária. Então nós temos que colocar não como uma coisa distante da nossa vida, do dia a dia, e sim colocar as palavras, a palavra da Bíblia, a palavra do Espírito Santo, sempre em direção à nossa vida diária. Por exemplo, os problemas que nós passamos, a Bíblia vai colocar para nós soluções e mostrar para nós que podemos fazer coisas importantes através de uma pequena lida no Salmo ou num versículo. A gente pode ter uma resposta para aquele problema que nós estamos vivenciando. Então, hoje vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é maravilhoso. Ele é muito importante para a nossa paz interior, né? E também ele está na Bíblia muitas e muitas vezes atuando nos apóstolos, atuando também em todos os lugares, como Jesus está junto. É uma trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E fortalecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa vida, fortalecendo o nosso coração. Então, o Espírito Santo coloca muito eu pedi para que ele me desse uma palavra, e em oração eu pedi para que eu pudesse com vocês ler a palavra, a Bíblia. Então ele me deu Marcos 6, versículo de 1 a 12. Então ele fala o seguinte: depois que Jesus em Nazaré, depois que ele partir dali, ele foi para a sua pátria, seguindo seus discípulos. Quando chegou o dia do sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouviam, tomando admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que foi dada? E como operam as suas mãos tão grandes milagres? Não é ele, o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, de Judas e de Simão? Não vive aqui entre nós também, nossas irmãs? E ficaram perplexos com seu respeito. Mas Jesus disse-lhe: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre seus parentes e na sua própria casa. Não pode fazer ali milagres algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles e, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. O que ele coloca aqui, nessa passagem de Jesus, dizendo que a credibilidade de Jesus foi questionada onde ele vivia, onde ele morava, onde que deveriam ser respeitado, valorizado.
E muitas vezes, colocando sempre o poder do Espírito Santo aqui nessa missão, quantas vezes nós temos na nossa própria família, né? Somos também ignorados, às vezes nós não somos bem vistos, e às vezes na nossa cidade nós não somos, todos falam, comentam de nós, ou não há uma simpatia, né? Há uma, assim, as pessoas querendo fazer fofoca. Então, isso aí é a vida, né? O que ele quis dizer? Nem sempre o lugar que você está morando, vivendo, construindo suas coisas e fazendo até uma obra, você vai ser abençoado, bem visto. E aí você não consegue ver, ver a situação da coisa em si. Às vezes nós sentimos que em outros lugares, mesmo não são nem conhecidos, nós somos bem aceitos, né? Então, o que ele quis dizer aqui? Que às vezes, entre os nossos, a gente não é bem aceito. E a gente tem que entender que nem sempre na nossa comunidade, às vezes no lugar que nós estamos, seremos bem aceitos. Não que não vão jogar pedra na gente, mas nem todo mundo vai observar a gente como nós somos. E isso é uma lição da nossa vida hoje. Então as pessoas têm dificuldade e criticam certas pessoas. Então a crítica, a falta de valorização da pessoa, isso a Bíblia está falando aqui, que nem sempre a gente tem que esperar dessas pessoas. A gente tem que fazer o bem, fazer o tudo para viver em comunidade, fazer todo o nosso esforço para fazer o bem, olhar para o outro como amigo, como irmão, mas não esperar que sejamos agradecidos e sejamos homenageados ou outra coisa assim. Porque na realidade a gente tem que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Então Jesus fala, ele faz porque tem que fazer, porque é dele fazer. Ele veio para ajudar. Ele não veio para ser homenageado, né? Porque realmente não foi. Então, o Espírito Santo coloca para a gente que o Espírito Santo mostra que mesmo nas dificuldades, a gente consegue fazer as coisas, mesmo aqueles que não acreditam. Muitas pessoas que ele curou, será que acreditavam que ele ia curar eles? Acredito que não, porque se eles admirassem, soubessem da cura de Jesus fazia, não respeitavam mais Jesus, né? Tinha mais amor por Jesus. E na realidade, ele não se importava o que as pessoas iam falar. Ele fazia porque ele via que a pessoa precisava e pedia, me cura, eu preciso dessa cura. Então, Jesus não se preocupa com o que você vai dizer para ele, ou o que você vai agradecer para ele. Qual é o nosso objetivo na vida? É agradecer tudo que ele nos dá. Mas nós temos um certo pensamento, nós temos uma certa cultura. Então nós percebemos que como cristão, nós temos que valorizar o seguimento de Deus, o que ele seguia, o que ele plantou ali, naquela cidade, naqueles lugares. Ele vinha trazendo a mensagem do Pai. E o Espírito Santo sempre ali, acompanhando todas aquelas pessoas, mesmo que ali ainda o Espírito Santo não estivesse atuando de tanta forma como deveria. As pessoas acreditam e sempre vão perceber que o poder do Espírito Santo, ele age como um fogo, tá? Agora eu vou dizer como age o Espírito Santo.
Silvana? Como age o Espírito Santo, Silvana? Ele age um fogo que ilumina, que resplandece dentro de você. Quando esse fogo resplandece dentro de você, você consegue captar a mensagem do Espírito Santo e vem de dentro para fora. Ele começa a falar para você ou para as outras pessoas que estão em torno dele, a assembleia que está ali, e vai profetizando, dizendo as coisas, e de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito certa, porque tudo o que o Espírito Santo vai falar estará escrito nas Escrituras. Então, o Espírito Santo, ele vem para mostrar, para libertar, para transformar o homem que é coração duro, difícil, incrédulo, para um homem de coração de fé, de crer em Deus e crer no Espírito Santo. Então, quando esse fogo que ilumina o Espírito Santo, a água divina do Espírito Santo, que limpa todas as nossas mágoas, as nossas raivas, os nossos sentimentos negativos, que às vezes a gente tem, e nós temos, sim, nós somos pecadores, e nós temos que limpar. Nós temos para nossa saúde, para nossa felicidade interna. Então, o Espírito Santo vem e pega você de uma certa forma, até de surpresa, e você vê se mudando, se transformando de uma forma assim tão inesperada, tão assim, tão rápida, como fosse um trovão, um fogo que acende rapidamente e toma um volume imenso dentro de você. Então o Espírito Santo, ele é isso. Ele é um fogo que limpa, que transforma, que enaltece a divindade que é Deus. Então, o Espírito Santo, ele age dentro de nós. Então, na nossa vida cotidiana, a gente vai ter coisas que a gente não vai ter momentos que nós erramos, vamos errar mais ainda, porque nós vamos viver, mas o Espírito Santo vai mostrar para você não errar tanto. Esse fogo vai limpar essas feridas, essas mágoas, limpar dentro de você toda a situação difícil da sua vida. E ele vai mostrar para você que você tem que viver o hoje, o agora. O que passou na sua vida, na sua infância, na sua experiência anterior, de um casamento fracassado, de um filho que não foi legal com a mãe, com o pai, isso não importa. Você vai vivendo, trazendo para o Espírito Santo a modificação, a renovação da sua vida. Então, aquilo que passou, você não pode mais mudar. O que você pode mudar é hoje. Então, quando você mostrar que eu Espírito Santo, eu quero que você faça a obra em mim, essa obra grandiosa que você tem. Então, o poder do Espírito Santo vai chegar a você, ele vai querer transformar você. E você vai ficar até assustada de ter uma atitude diferente que você tinha antigamente. Então, você vai sentir mais paciente, mais tolerante, vai se sentir mais grata, não vai ser injusta com as pessoas. Você vai tratar, você vai sentir esse fogo arder e mudar você. Não é uma forma de mudança bruta, mas é uma mudança sutil e verdadeira. E ele vai atuando todos os dias, todos os momentos e todas as ações que você fizer. Então, o poder do Espírito Santo é libertador. Ele liberta você de amarras, situações de ciúmes, né? Tem pessoas que têm um ciúme, então vai libertando você do ciúme, do apego, daquelas coisas que não temos que apegar nas coisas. Tudo é obra de Deus, nós somos obra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai como uma onda de fogo cair sobre nós, trazendo luz, trazendo força, trazendo alegria.
A expressão do Espírito Santo também é alegre, né? Porque ele traz os dons todos, os dons do amor, a dor da transformação, o amor indefinido, infinito também de Deus. Então a gente vai ficar cheio de graça, cheio da graça de Deus. Então o poder, hoje eu quero que vocês entendam, vocês escrevam no seu caderno, o poder do Espírito Santo. O que o poder do Espírito Santo está fazendo na sua vida? Ele está te transformando, ele está te trazendo você mais calma, você está sendo mais tolerante com você mesmo ou com os outros. O que o poder do Espírito Santo está fazendo na sua vida, na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho? Então, o Espírito Santo ele não vai atuar só no lugar, ele vai atuar em tudo, ele vai penetrar aonde você estiver, onde você ir falar. Então, ele vai ser o seu amigo, o seu constante amigo, zelador por você. Então, Jesus deu a nós esse Consolador. Então, isso que eu quero dizer para vocês, que essa passagem, infelizmente, esses seres não tiveram a sabedoria de entender quem era este homem, né? E eles erraram com Jesus, né? Julgaram Jesus, né? Ficaram desconfiados de Jesus. Então, o que o Espírito Santo coloca para nós? A gente não tem que duvidar, a gente tem que deixar o coração aberto para receber, que muita gente foi curada, e muitas pessoas, quem é essa pessoa? Quem é esse ser? É um ser de luz, que era Jesus. Então, na realidade, o que o Espírito Santo quer dizer? Nós somos essas pessoas, às vezes, desconfiadas. Desconfiamos das coisas que a gente recebe, que a gente conquista, desconfiamos das pessoas que estão nos ajudando, que será que está precisando isso, fazer isso comigo? Então nós temos que estar com o coração aberto, não julgar, aprender a entender o outro. Então o Espírito Santo vai fazer a obra nova no seu coração. Então o seu caderninho vai dizer assim: hoje eu vou observar, de hoje em diante, o que o Espírito Santo, o poder dele, está fazendo em mim. O que eu notei diferença em mim? Será que eu mudei? Será que eu fiquei mais paciente? Será que eu entendi melhor os meus filhos? Será que eu julguei menos? Será que eu errei menos? Será que eu dei amor para as pessoas conhecidas e não conhecidas? Será que eu fiz o meu trabalho com o meu amor, dedicando esse trabalho para Deus, porque nós trabalhamos para Deus, né? E nosso dinheiro tem que ser abundante, porque esse amor de Deus é abundante. Então, quando a gente trabalha, a gente diz assim: eu trabalho para o meu Deus. Esse meu Deus também está aqui no meu trabalho. Então, ele não precisa do nosso dinheiro, mas precisa do nosso amor ao nosso trabalho, seja ele qual for. Então, essas perguntas que você vai fazer para vocês, anote. Eu melhorei sim, eu fiquei mais paciente com meu marido, eu consegui ficar mais calmo numa determinada situação que eu tive que resolver, e eu não conseguia resolver, resolvi com muita calma, com uma sabedoria. O que o Espírito Santo me deu? Me deu sabedoria, me deu equilíbrio. Então, vocês estão passando por uma transformação. Exatamente isso. Você tem que pegar a palavra, que é a Bíblia, falar o amor de Jesus, o amor de Maria, o amor do Espírito Santo. Isso tudo é fazendo uma transformação no seu coração, na sua vida, e trazendo para você a luz, a força, a paz dentro de você. Nosso canal visa essa transformação.
É você saber que você precisa ficar mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo. E a nossa Mãe Maria fortalecendo, iluminando, trazendo paz e muito amor para a gente. A Mãe Maria trazendo a doçura no nosso coração. Então, o que eu quero hoje, deixar essa mensagem de vocês anotarem a sua transformação. O que vocês estão sentindo essa transformação? Então, se vocês gostarem, curtam, compartilhem, façam o sininho. Por que eu falo isso? Porque nós queremos que mais pessoas se transformem, que nossas ovelhinhas venham, né? Venham mudar, venham transformar, venham se sentir esse amor. Não sejam egoístas, mas passem, se vocês estão sentindo bem, passem esse amor para as pessoas. Então, isso que eu desejo para vocês, muito amor, muita paz, né? Então, vamos agradecer ao nosso Pai e à nossa Mãe. E vamos agradecer agora com o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que somos ofendidos. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Amém. Diga amém para a sua mudança. Um grande abraço e uma grande transformação para vocês.